A representatividade de pretos e pardos na política subiu entre os candidatos nas eleições deste ano. Mas é importante entender também o perfil socioeconômico dos eleitores e a participação dos diferentes segmentos da sociedade nesse eleitorado. Yuri Pita separou para a gente dados da última pesquisa do Datafolha, é isso? É isso, a gente pegou a amostra, Márcio, do Datafolha e aí fez esse recorte para mostrar que os pardos e os pretos, se somados, dão 58% dos eleitores. 43% se autodeclaram pardos, 15% pretos, 33% brancos e amarelos indígenas e outros dão somados outros 9%. E aí a gente vai olhar agora para duas questões importantes na próxima tela. Primeiro, pela escolaridade, e que a gente vai ser um assunto que a gente vai poder explorar bem com o professor José Vicente. O quanto a escolaridade muda conforme a cor da pele. No caso dos brancos, a participação deles, para quem tem ensino superior, muito maior do que quando a gente compara com pardos e pretos. Predominam entre eles essa participação de menor escolaridade. E isso tem uma consequência, que é a próxima tela que a gente vai mostrar, pelo que está ali na amostra socioeconômica do Datafolha, que é a questão da renda. A renda, como a gente percebe, ela diminui entre pardos e pretos, a renda diminui, a participação deles nos segmentos de maior renda, enquanto a dos brancos vai só aumentando. Os brancos são metade daqueles que têm de 5 a 10 salários mínimos ou ganham mais de 10 salários mínimos. E aí, Márcio, para a gente trazer também o resultado disso na intenção de voto, pegando o recorte de Lula e Bolsonaro. Lula ainda tem uma vantagem entre os pretos, mas foi onde houve uma queda bem significativa que você mencionou, inclusive. Ele sai de 60% para 51% e Jair Bolsonaro ganha 7 pontos entre os pretos, de 19% para 26%. No caso dos pardos, que é um volume maior contingente, mais de 40%, aí tem uma estabilidade de 48% para 46%, 33% para 32%, tudo variando dentro da margem de erro, Márcio. Obrigado, Yuri. Obrigado, Renato. Essa é uma visão interessante, por isso que é fundamental voltar ali para conversar com o professor João Vicente, da Faculdade Zumbi dos Palmares. Porque também esse ano, isso é uma coisa muito interessante. Acho que o Renato até já deu uma pincelada nisso, mas é fundamental repetir e marcar bem. Esse ano a gente tem a primeira eleição com a chamada Emenda Constitucional 111. Os votos dados a negros, eles vão contar em dobro. Não, claro que não é na eleição, não é um candidato negro vai ter 2 votos, não. Eles vão contar em dobro para a distribuição de votos do fundo eleitoral. Até que ponto esse peso 2 ou as diferentes regras que nós já tivemos para tentar atrair mais negros, atrair mais mulheres para a política, até que ponto está funcionando, professor? Deverá funcionar bem. Na verdade, a regra está começando agora. É o primeiro ano. Temos ainda informações. Mas o que houve já na eleição anterior para prefeito e governador, nós vimos uma repercussão significativa, porque já tinha um encaminhamento no sentido de ter uma determinada disponibilização de verba, tanto para as mulheres brancas quanto para as mulheres negras. Nós temos a cota de 30% para mulheres, dividiu para mulheres brancas, mulheres negras. Isso daí já produziu um movimento qualquer. E tivemos os casos das laranjas, né, na eleição passada, que ao final de contas pegaram o dinheiro dessas candidatas. Mas o que nós temos agora é 2 movimentos. O primeiro, negros estão mais interessados em participar da vida política e os partidos políticos estão sendo estimulados a fortalecer as candidaturas negras, porque para cada candidato negro dobra o repasse do fundo parlamentar. Né? Então, essas duas coisas juntas devem fazer esses 2 movimentos. Os partidos chamando mais negros e os negros se apresentando mais para participar, então, do confronto político e mais, com dinheiro no bolso, talvez eles sejam mais bem-sucedidos. Lembrando, todavia, que tem uma informação rodando essa semana que nos primeiros 20 dias os candidatos negros já receberam grande parte da sua verba eleitoral e os candidatos negros não receberam ainda. Pois é. Então, talvez juntando isso com o nosso candidato a governador, né, da Bahia, que se transformou em branco, então esse é mais um elemento, em negro, né, dizendo assim, é mais um elemento para talvez não produzir todos os efeitos possíveis. É maravilhoso que o professor José Vicente, apesar de todo o drama que a gente vive, consegue nos tirar risos disso, mas a gente tem que rir realmente, porque senão a gente vai sofrer demais, né? Tal a desigualdade que existe e a dificuldade que existe para negros alcançarem postos. Basta ver entre os candidatos à eleição presidencial, dos 11 candidatos, 2 são negros? 2 são negros naqueles partidos muito limitados que não têm capacidade de participação. Mas quando você pega, por exemplo, os governadores, você não tem um governador negro.
Aí que está o tal do racismo estrutural, que silenciosamente ele simplesmente exclui e segrega. Nos candidatos, professor? Não há candidatos a governadores negros? Não há candidatos a governadores? São 27. Chocante. Não há governadores negros. Talvez candidatos existam. Não temos nenhum autodeclarado. Não temos nenhum declarado. E governador eleito negro, nós também não temos nenhum. Quer fazer pergunta, Raquel? Agora, pelo menos acho que a gente já falou disso, né? Este ano alcançamos o maior número de candidaturas nas eleições gerais, eu digo, deputados estaduais, deputados federais, entre negros. E aí levando em cima até do que o Yuri nos mostrou lá, a questão da educação. O quanto que isso interfere para uma pessoa, dificulta para a pessoa se tornar um candidato, chegar a um partido político. É mais uma barreira a ser enfrentada. E aí a gente vai de muito mais longe nisso, né? Eu queria trazer também uma outra reflexão importante que passou aí nas nossas avaliações. Porque a gente tem a ideia de que o negro precisa estar segregado dentro da esquerda. Né? E o negro está diluído na esquerda, no centro, não é? E, inclusive, negros bolsonaristas. É só lembrar do Sérgio Camargo, por exemplo, o Hélio Negão Bolsonaro. Deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então, nós temos um conjunto de negros no Rio de Janeiro que aderem ao discurso do Bolsonaro, como adere ao da Tebet, do Ciro, mas a grande maioria está um pouco mais reunidas ali para dentro da centro-esquerda, sobretudo no PT. Então, primeiro a gente tem essa diluição, não existe negro só na esquerda, existe negros em todas as ambiências políticas. E o segundo, de fato, nós temos esse limitador, primeiro, da qualidade educacional e, por conta disso, a limitação econômica financeira. Então, essas duas coisas juntas acabam puxando, né, esse público, mas tem a dimensão que, a meu ver, continua sendo preponderante. Né? Nós precisaríamos criar uma fórmula para que o negro pudesse votar no negro. E isso não aconteceu ainda na trajetória histórica do nosso Brasil. Veja, nós só tivemos aqui em São Paulo, por exemplo, o Celso Pitta, né, o prefeito negro. Mas não tivemos mais nenhum, governador nunca. Não é? De modo que isso coloca um desafio extraordinário. O dia que a gente conseguir essa chave que faz essa mudança, aí a gente... Felipe, quer fazer uma pergunta, Felipe, para o professor Zé Vicente? Quero sim. A gente vê muito na política o toma lá da cá com os ministérios. Já houve o Ministério da Igualdade Racial, depois se juntou com mulheres, direitos humanos. Eu queria saber do professor o que ele acha da existência dessa questão da igualdade racial numa secretaria, num ministério, e como esse órgão poderia atuar melhor em favor dessa causa, que obviamente é legítima, mesmo que muitas vezes mal utilizada. Pois a meu ver, o razoável e o que fosse mais propositivo seria isso daí estar transversalmente em todos os espaços do governo. Né? Todas as secretarias, todos os ministérios deveriam tratar essa agenda transversalmente e verticalmente. Nós não tivemos isso. O que nós tivemos é a alocação dela, no caso do governo federal e mesmo aqui na prefeitura, a Secretaria de Igualdade Racial. Não é? Ela é importante como um ambiente político e de referenciamento, não é? Mas ela padece de duas dimensões. Primeiro, sozinha ela não consegue força para impor uma agenda. E, sobretudo, ela nunca teve recurso. Você tem até o secretário, né, na casa da CEPIR, né, a Secretaria de Igualdade Racial do governo Lula, nós tínhamos a CEPIR, mas não tinha recurso. Então, a gente não conseguiu operar. Tem a Fundação Cultural Palmares, mas não tem recurso, não consegue atender o quilombola lá na ponta. Não é? E nós temos, hipoteticamente, a secretaria, mas nós não temos uma agenda do governo, né? Seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente, para dentro dessa questão. Então, você tem um rei da Inglaterra, está lá... Simbólico e não tem como agir. Qual é a grande política, assim, a principal, além de política de cota, que já vem sendo implementada no país, mas qual 10 anos agora. Isso, qual que é a grande política, assim, a ideal? A grande política, eu acho que é igualizar a perspectiva de participação do povo brasileiro. Nós estamos dizendo, olha, os negros, 54% da população. Logicamente, matematicamente, ele deveria estar presente. Se nós pegássemos o exemplo aqui do Chile, em que o Boric pôs metade do Ministério de Mulheres, metade de homem, e trouxesse para a perspectiva negro, em que minimamente tivesse a representação da proporção desse negro no país ou no Estado, a gente já conseguiria dar um salto extraordinário. Professor, o senhor mencionou que o governo Jair Bolsonaro nunca teve uma política específica para esse público, mas o Yuri mostrou lá nos números um crescimento da intenção de voto em Bolsonaro ao que o senhor atribui?
Eu atribuo ao fato de que o negro se dilui, enquanto brasileiro, para todas essas emoções e essas possibilidades que se coloca de cada governante, né? Por exemplo, nós estamos conversando aqui, olha, a gente não tem olhado com frequência para a presença do negro entre evangélicos, mas a maior presença dos negros é entre os evangélicos. Os grandes pastores, né, pelo menos aqui o baixo clero, são negros em toda essa franja do país. E eles, então, têm uma capacidade de inflexão muito consistente e muito intensa. A Thais Arbex tem uma pergunta também, não tem, Thais? Tenho sim, Márcio, aproveitar a presença do professor para ter aulas aqui. Professor, o Márcio citou o fato de que neste ano está valendo a emenda que vai contar como duplo o voto, pelo menos no que diz respeito ao valor de fundo eleitoral. Há um olhar atento, principalmente pegando o exemplo já citado aqui, do candidato a prefeito Assemineto, de se autodeclarar pardo, da mesma forma que aconteceu com a cota feminina, de como isso pode ser burlado, há um acompanhamento e imagino que esse seja o grande desafio da Justiça Eleitoral, de conseguir, de fato, aferir quanto dessas pessoas que se autodeclaram são, de fato, negras, para que os partidos não usem isso em causa própria, sem ter, de fato, esse quantitativo em seus partidos. O antecedente não é muito bom, né? Porque na eleição passada teve a bula, a transgressão à norma, e depois os partidos aprovaram uma anistia, né? Todos que burlaram, todos que puseram os laranjas de toda a natureza, ao final não foram punidos, não é? Agora, o que tem de novo para essa eleição? Primeiro, que o Tribunal Superior Eleitoral criou uma comissão de igualdade racial, né, dentro do TSE, para justamente fazer a fiscalização dessas ocorrências. E o segundo ponto simbólico e muito importante, que o novo corregedor do TSE será o ministro negro, né, o ministro Benedito Gonçalves, que toma posse agora no dia 8 e que tem uma agenda, tem uma posição. Ele foi, inclusive, o presidente da Comissão de Juristas Negros, né, para propor medidas de aprimoramentos raciais no país. Então, ele tem uma agenda, ele tem uma posição, ele tem um olhar, ele tem o conhecimento e vem com uma caneta pesada para poder ajudar a fazer cumprir a lei. Uma vez entrevistando o Frei Davi, o senhor deve conhecer, Sim, do CAFRO, um curso que ganhou espaço, começou no Rio de Janeiro, mas ganhou espaço em outros estados, e ele foi perguntado exatamente sobre isso, sobre a lei de cotas. Como é que vai diferenciar um pardo, um negro? A ele, não tem problema, bota um policial militar na banca de seleção, porque o policial militar sabe quem é negro, porque no ônibus, na Blitz, ele vai direto no negro. Mas veja como nós progredimos do ponto de vista dessa agenda no nosso país. As cotas não estão completando 10 anos, elas estão completando 20 anos. 20 anos, e ao desculpa, longo é verdade. As cotas legais, né, da Lei 12.711, 10 anos. Mas as cotas começaram lá na UERJ em 2002. Sim, eu sou do Rio de Janeiro. O NB e o que faz. Então, para essa questão e esse falso dilema que sempre foi colocado para o Brasil e para os brasileiros, ao longo de 20 anos, todas as universidades construíram um padrão e construíram métricas e mecanismos para superar essa dúvida. Fizeram bem feito. E o sucesso foi total. Com bons resultados. Né? Ótimos resultados. Alexandre Borges tem uma pergunta também, não tem, Alexandre? Eu queria fazer um comentário desse ponto ótimo levantado pelo professor sobre a ideologia ser ligada aos segmentos menos escolarizados ou mais pobres ou por cor, né? E que eles seriam mais para a esquerda. A gente escuta muito nos meios conservadores e liberais que pobres, negros, votam na esquerda porque eles seriam, entre aspas, clientes do Estado e teriam uma expectativa de receber mais recursos do Estado. Mas eu, por exemplo, posso dizer que aprendi lendo naquele livro Um País Chamado Favela, de um tal de Renato Meirelles, não sei se vocês conhecem, que é um livro sensacional e tem um momento onde se pergunta para os entrevistados se ele acha que a vida dele tinha melhorado nos últimos 10 anos. Ele dizia que sim e perguntava ao que ele atribuía a melhora da vida dele e ele dizia, a minha, Deus e a família. Então, o Estado aparecia muito pouquinho. E aí, isso tirava um pouco do mito da ideia de que o pobre brasileiro, ele tem a necessidade ou a ideia de que ele melhora de vida necessariamente por causa do Estado. Claro que ele precisa do Estado, precisamos de um Estado atuante nas questões sociais, mas não é da maneira como muitas vezes é vendida por aí. Não sei até se o Renato quiser complementar. O Renato já saiu do estúdio, mas, professor, a gente pode falar bem disso. É que nós tivemos tradicionalmente, do ponto de vista histórico, nesse processo de inclusão do negro, primeiramente através do Estado, né? Lembremos que com os imigrantes, os negros ficaram lá de fora,
história, o espaço privado teve uma resistência e quem acolheu primeiramente foi o Estado. E por conta disso, por muito tempo, o Estado foi, sim, esse anteparo para esse público, para essa gente. O fato que talvez é isso que nós precisamos nos deter, é que a mudança chegou na América do Sul também, e sobretudo no Brasil. E a gente está vendo esse subterrâneo se movimentando, entregando para a gente essas informações. Olha, as cotas estão cumprindo 20 anos. Nós temos hoje negros, nós estamos falando de magistratura, pelo menos 7% dos juízes negros são hoje juízes negros das cotas. Nós estamos falando de militares, nós temos hoje os primeiros 150 cadetes negros da Academia Militar de Agulhas Negras, cotistas negros. Imagine se alguém poderia sonhar, há 10 anos atrás, que seria possível ter cota para negro nas Forças Armadas. É o famoso basta dar a oportunidade. Mudou. E esse é o Brasil Novo. E hoje, nesse exato momento, tem 700 mil jovens negros cotistas nas maiores universidades do nosso país. Não querer ouvir o que eles pensam, o que eles acham e o que eles estão decidindo para dentro dessa campanha seria ter um exercício limitado dessa nova realidade do nosso país. Eu sempre concordo com a Thais Arbex, mas hoje eu tenho que concordar mais ainda. Foi uma aula que o senhor nos deu, professor. Muito obrigado mesmo.